Oi, pessoal. Bom, para o nosso retorno, eu preparei uma revisão sobre o que a gente estava vendo lá na sala de aula antes da gente dar sequência no conteúdo, tá? Então, aí, para a gente se lembrar do que a gente estava fazendo, para a gente se situar, né? A gente estava trabalhando com termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica, ela vai ser aquela área da química que vai estudar as trocas de calor associada às reações químicas ou as mudanças no estado de agregação das substâncias, né? Então, aqui a gente tem uma reação química e uma mudança de estado. Bom, então se a gente vai falar de calor de reações químicas, a gente precisa entender o que é a entalpia da reação. Então, a entalpia da reação, ela vai ser a energia que é absorvida ou liberada numa reação química a pressão constante. Então, se a gente pensar as reações químicas, elas podem tanto ser reações que liberam energia, quanto reações que absorvem energia. As reações que liberam energia são chamadas de reações exotérmicas e as reações que absorvem energia são chamadas de reações endotérmicas. Trabalhando então com as reações químicas, a gente vai trabalhar com a variação da entalpia, que vai ser representada então pelo ΔH. Tá? O ΔH de uma reação, então, ele vai ser dado pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o processo, a gente já viu, pode ser endotérmico, pode ser exotérmico ou pode ser endotérmico. Se a gente tiver, então, um processo exotérmico, lembrando que um processo que ele é exotérmico é aquele processo que libera energia, exo, para fora, né? Se a gente comparar, então, a entalpia inicial com a entalpia final, o que está acontecendo? Se ele está liberando energia, essa energia está indo para fora. Então, a energia do sistema ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, a variação da energia vai ser negativa. Então, o ΔH ele é negativo. Se o processo, então, é endotérmico, ou seja, aquele processo que absorve energia, a gente comparar a entalpia inicial com a entalpia final, a energia está entrando no sistema, né? Ele está absorvendo energia. Então, se a gente comparar as duas, a entalpia vai aumentar. Consequentemente, a gente tem uma variação de entalpia positiva. E tem como a gente prever o calor envolvido nas reações? Tem como a gente saber qual vai ser o ΔH de uma reação? Tem. O que a gente vai usar para isso? Uma das possibilidades é a gente usar a entalpia de formação. A entalpia de formação, ela já é tabelada, tá? Então, vai ser um valor que vai ser dado. O único detalhe que a gente precisa lembrar é que substâncias simples no estado padrão vai ter entalpia igual a zero. Substâncias simples, aquelas que são formadas por um único elemento químico. Então, por exemplo, H2, a entalpia de formação vai ser zero. E aí, o que a gente vai fazer com esses dados depois, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma reação química, tá? E eu quero calcular o ΔH desta reação química. Eu já tenho aqui o ΔH de formação de um dos reagentes, tenho o ΔH de formação, tenho o ΔH de formação do produto, e esse que não tem nada, por que ele não está aqui? Porque ele é igual a zero, né? Então, ele não está aí, porque ele é igual a zero. Muito bem, o que a gente faz com isso agora? O ΔH vai ser o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Bom, vamos lá então. Então, ele vai ser menos 84, que é produto, menos mais 52,4, que é reagente. Fazendo essa continha aqui, isso vai me dar menos 136,4 quilojoules, certo? Lembrar sempre, então, de colocar aí os valores de ΔH entre parênteses, para não se confundir com os sinais. Então, o sinalzinho aqui do meio é um sinal de menos. Prestem atenção, porque se depois vier um menos, isso vai virar mais. E aí, lembrando que a gente tem que considerar
o número de mols de cada uma das substâncias que eu tenho na reação química. Como que isso vai ser importante? Olha esse outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui está. Considere as entalpias padrões de formação de cada substância, e determine a variação de entalpia para a seguinte reação. Então, aqui eu tenho já uma reação. No outro caso, o número de mol, onde fica o número de mol? Antes da fórmula da substância, né? Então, ali no outro caso, o número de mols era 1 para todos eles, mas aqui não. Então, para cada entalpia, a gente vai ter que multiplicar pelo número de mols, ok? Vamos lá, então. Então, vai ser o ΔH dos produtos primeiro. Então, ΔH dos produtos, quanto CO2 eu tenho? 2. Então, aquele valor que está lá em cima no enunciado para o CO2, eu vou multiplicar por 2. Atenção ao sinal, tá? Isso eu vou somar com o ΔH da água. Multiplicado por quanto? Multiplicado por 3, porque são 3 vezes, né? 3 mols de água. Isso menos o ΔH dos reagentes. Então, quem é reagente aqui? O etanol, que vai ser menos 277,5, e o O2 ele é 0. Quando eu fizer essa continha aqui, isso vai me dar que o ΔH é menos 1.365,3 kJ, ok? Qual seria, então, a outra possibilidade? A gente trabalhar com a energia de ligação. O que é energia de ligação? É a energia que vai ser necessária para romper 1 mol de ligações da substância no estado gasoso, que vai ser a mesma energia que vai ser liberada na formação de 1 mol. Então, vamos colocar um exemplo para ficar mais simples. Pensa que a reação que vai acontecer é a reação onde o H2 vai reagir com o I2, tá? Para essa reação acontecer, as ligações HH e ligação II, elas precisam ser quebradas, né? Elas precisam ser rompidas. Se elas precisam ser rompidas, esse processo é um processo que envolve o quê? Absorção de energia. Então, é um processo endotérmico. E aí, uma vez que elas se quebram e os átomos se unem, formam-se novas ligações, né? Ligações HI. Quando essas ligações se formam, acontece então uma liberação de energia. Então, o processo é um processo exotérmico, beleza? E aí, a gente vai usar essas informações para poder resolver um probleminha. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reação, tá? 2 mols de HI mais 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl e 1 mol de I2. Aqui eu já vou colocar, então, todas as energias de ligação, tá? De cada uma dessas substâncias. Então, se a gente tem que lembrar a mesma coisa, eu tenho que multiplicar pela quantidade de ligações HI. Então, 298,4 corresponde a uma ligação. Eu tenho 2, eu vou multiplicar por 2. Aqui eu só tenho uma, aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho uma. Bom, aqui então nos reagentes a ligação ela está sendo rompida. Se ela está sendo rompida, o valor do ΔH é um valor positivo, porque eu estou fornecendo energia ali para poder quebrar essa ligação. E nos produtos vai ser negativo. Por quê? Porque estão sendo formadas essas novas ligações. Se a gente fizer, então, a soma de mais 838 menos 1012, vai me dar o ΔH da reação, que é menos 173,9 kJ. Beleza? Bom, então, para nossa revisão é isso, tá? Eu deixei aí no Moodle alguns materiais que a gente já tinha postado lá no Swap, beleza? E vão ter algumas poucas questõezinhas para a gente resolver. Na semana que vem a gente volta e na semana que vem nós vamos trabalhar a lei de Hess. Tchau, tchau, pessoal!